Será que eu posso usar Durateston o ano inteiro ou não? É algo muito perigoso. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar na prática se existe segurança e plausibilidade do uso continuado de Durateston. Então eu peço para você, deixa teu curtir se esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Gente, é o seguinte, tá? Quando a gente está falando de Durateston, a gente está falando do quê? De um blend de ésteres de testosterona. Ou seja, na prática, é você pegar uma testosterona de fora e colocar dentro do teu organismo, tá? Quando é que isso é considerado algo saudável até? Né? Quando a gente está pegando um indivíduo que tem deficiência de testosterona, tem sinais e sintomas da deficiência de testosterona, junto com o exame laboratorial de testosterona baixa, e repõe essa testosterona, ou seja, ele vai colocar uma dose de Durateston equivalente, suficiente, né, suficiente para fazer com que ele fique com níveis fisiológicos. Na prática, geralmente é uma ampola a cada, dependendo do caso. Na bula tem a cada 21 dias, mas tem pacientes que vão precisar mais, a cada 18, a cada 15 dias, tá? E aí ele vai circular, na média, né, de testosterona, de 400 a 800 nanogramas por decilitro, tá? Beleza, isso é reposição. Na reposição, a gente tem adequada segurança clínica até no longo prazo. Isso significa que o Durateston pode ser utilizado por muito tempo, né? Existe segurança e plausibilidade? Existe sim. Então, sim, nesses casos, gente, a gente pode usar Durateston até de forma aqui indeterminada. Por quê? Porque é um tratamento médico, claro, com indicação médica, com acompanhamento médico. Não é um indivíduo utilizar por conta própria, no mercado clandestino. Imagina aí, o cara tá buscando saúde, tá querendo ter um tratamento médico, e aí tá comprando o medicamento dele com um traficante. Bicho, você dá pra confiar no traficante? Não dá pra confiar no traficante, cara. Ah, mas é meu fornecedor. Fornecedor é traficante, cara. Não existe isso, tá? Não existe isso. Então, assim, você vai estar colocando no teu corpo algo que era para ser benéfico para tua saúde, mas que tem eventuais contaminantes ali. Tem metais pesados, tem bactérias. Não tem lógica, né? Então, assim, se houver uma prescrição médica, um medicamento lícito, dentro do contexto de reposição, sim, existe adequada segurança clínica. E vai ser utilizado para sempre? Cara, onde o benefício for superior ao risco. Se o indivíduo está usando testosterona por causa do envelhecimento masculino, né? Que eventualmente a testosterona vai baixando, ele vai utilizar de forma indeterminada. Então, assim, ele começou a repor com 70 anos, ele pode ficar utilizando até seus 90, 100 anos de idade, quanto ele viver. Tá, beleza. Agora, se o indivíduo jovem, né? Até preocupado com a fertilidade, mas ele está com a testosterona baixa por conta da obesidade e síndrome metabólica, às vezes o que é que a gente faz, né? Ou a gente trata direto a obesidade e vê se reverteu esse hipogonadismo e ele volta a produzir testosterona naturalmente, ou, que é o que eu acabo fazendo com mais frequência, né? Claro que depende do caso, eu reponho a testosterona naquele indivíduo que está muito sintomático, para ele ter mais vigor, mais ânimo, mais saúde, né? Melhorar o metabolismo dele, para ele conseguir tratar a obesidade, lógico, com medicamento, em determinados casos, tá? Nem sempre com medicamento, mas com um ajuste dietético, de treinamento, enfim, né? A gente sabe, não adianta também eu ficar, o que eu tento às vezes falar é um negócio mais complexo, mas, enfim, com um ajuste ali, e aí ele começa a fazer as coisas direitinho, perde peso. Perdendo peso, o que é que eu faço? Eu paro a testosterona, estimulo o eixo de produção natural dele e aí ele volta a produzir naturalmente. Nesse caso aí, ele usou a Durateston só por um tempo, teve a segurança enquanto ele utilizou, mas não existia necessidade dele continuar utilizando. Ah, se ele continuasse utilizando, seria razoável? Cara, não seria, porque você está inibindo o eixo de uma pessoa que é jovem e saudável, tá? E se ele quiser ter filho, como é que vai ser? Vai acabar acabando com a fertilidade dele de forma desnecessária. Muitas vezes isso aí é algo irreversível que demanda um tratamento que muitas vezes é dispendioso, é complicado, é demorado. Então, assim, né, a gente vai inibir o eixo dele o mínimo possível só quando existe necessidade, tá? E agora, quem está querendo fazer um ciclo de esteroide, né, utilizar Durateston o ano inteiro, mas, por exemplo, aquela uma dura por semana, ou até duas duras por semana, existe segurança? Cara, é o seguinte, né? Dentro do contexto de colaterais mais visíveis, como por exemplo queda de cabelo, acne, tudo isso daí é uma coisa que a gente geralmente nem vê com o indivíduo que está usando uma Durateston por semana já há muito tempo, tá? E ele tem aquela falsa segurança de que está tudo bem. A grande questão é que a gente tem que prestar atenção nos colaterais mais insidiosos, tá? Um colateral insidioso que a gente muitas vezes não percebe, tá? É a questão do problema cardiovascular. E o problema cardiovascular vem de múltiplas formas. Uma forma que às vezes a gente pode ver no exame de sangue, por exemplo, é o aumento do hematócrito. Tá? Tem pessoas que aumentam o hematócrito mais, tem outros que menos. Tem gente que com uma duração não tem aumento de hematócrito significativo? Tem, tá? Ou aumenta só um pouquinho, o hematócrito de base dele não é tão alto, ele está com o hematócrito normal. Tudo bem, beleza. Isso daí não se preocupa tanto. Outra coisa, beleza. Saúde vascular, né? Será que esse indivíduo não está com rigidez vascular? Isso daí pode gerar, por exemplo, hipertensão. Como é que está a pressão desse cara? Ah, eu estou fazendo mapa, eu estou fazendo acompanhamento médico, minha pressão está ok. Beleza, já é outro ponto que já dá para ver. Tudo bem, então o indivíduo não tem hematócrito alto, não tem a pressão elevada e outra coisa, né? Como é que está o ecocardiograma com strain, tá?
Por quê? Porque o ecocardiograma com strain já vê alteração precoce no músculo cardíaco, né? E o ecocardiograma simples, bidimensional com Doppler, não vê isso. Tá? Então, o que que acontece? Muitas vezes o indivíduo faz o ecocardiograma simples, bidimensional, e aí ele não vê nenhuma alteração ali. Mas a alteração para você ver no ecocardiograma simples tem que ser um negócio muito gigante, tá? Um negócio muito chibatoso. E essa alteração inicial a gente não pega. E aí é interessante que você veja a alteração inicial para já começar a tratar e muitas vezes descontinuar o uso, do que você pegar um negócio mais severo que muitas vezes é irreversível, tá? Então, assim, o cara que usa uma Durateston por semana, ele está se submetendo ao risco de ter problema cardiovascular, principalmente no longo prazo. Tá? Então, assim, usar o ano todo é algo que eu acho razoável, eu não acho algo razoável, tá? Mas, entre usar uma Durateston o ano todo, né, e utilizar, né, fazer doses muito mais altas e variando assim, por exemplo, fazer um Blast and Cruise, por exemplo, é menos pior utilizar uma Durateston, né? Porque o Cruise seria a dose que ele já utilizaria, né? Mas não existe segurança, plausibilidade médica para estar fazendo isso. Há apenas uma possibilidade de contenção de dano, sabendo que ele pode fazer uma coisa maior. Então, se o cara está utilizando uma dose muito maior, a gente consegue reduzir a dose e fazer com que ele use isso daí por algum tempo. Mas utilizar o ano todo, por vários anos, vai causar um prejuízo no longo prazo, em maior ou menor magnitude. Tem pessoas que vão ficar fazendo cardiograma seriado, vão ter alterações pequenas, e aí quando tem, ele para. Tem outras pessoas que não, né? Que em poucos meses já desenvolve um negócio mais severo. Acaba sendo uma roleta russa. Você tem capital para investir e saúde também, porque assim, dependendo da tua saúde de base, você tem mais chance ou não. Tem um histórico familiar muito grande de evento cardiovascular ou não? E assim, né? Beleza, a gente consegue ver a questão da insuficiência cardíaca, mas se tiver um infarto, uma coisa assim nesse sentido, a gente às vezes é pego de surpresa. Então, assim, acaba sendo muito complicado, gente. Usar de forma continuada esteroide anabolizante de dose suprafisiológica é uma loucura. Fora que, assim, está relacionado com a dependência desse tipo de medicamento. Às vezes a pessoa acha que precisa daquilo ali para continuar treinando, para continuar fazendo as coisas e não precisa, né? Muitas vezes o físico que ela tem já consegue, é possível manter grande parte de natural, ela não precisa daquilo ali, ela não precisa se submeter a esse risco de forma desnecessária, ela não vive disso, ela não utiliza o corpo para nenhuma outra coisa senão qualidade de vida, e ela está buscando às vezes longevidade. Quem busca longevidade, adianta ficar utilizando o Durateston dessa forma? Não adianta. Fora que você está inibindo o teu eixo, né? Imagina que você está querendo ter filho daqui a alguns anos e você continuou utilizando esteroide anabolizante esse tempo todo. Para recuperar teu eixo vai ser uma chibata, cara. Tem gente, Gabi, tem atletas que têm filho, cara, beleza. Do mesmo jeito que tem atletas que têm filhos, tem muitos outros usuários de esteroide anabolizante que não conseguem ter filhos mesmo fazendo um tratamento adequado e aí vão precisar, né, não tem filhos por método simples, por exemplo, né? Tem alguns que não têm filho de jeito nenhum, não conseguem de jeito nenhum, mas aí vão precisar de métodos mais avançados, né? E muitas vezes caros para conseguir fazer algum tipo de fertilidade ali remanescente, tá? Então é complicado, gente. Não existe essa segurança. Eu acho muito difícil a gente colocar na cabeça, porque tem muita gente por aí dizendo que testosterona é vida, testosterona é vida quando existem níveis fisiológicos, quando existe necessidade de utilização. Quando a gente está falando em questão de benefício estético, de performance, tudo bem, tem o seu efeito, mas não pode dizer que é vida e que você precisa disso para sobreviver. Se você precisa de testosterona suprafisiológica para sobreviver, para ter qualidade de vida, tem alguma coisa muito errada acontecendo por aí, cara. Então, às vezes, é mexer na base, né? Mexer na sua dieta, mexer no seu treino, mexer no seu sono, tudo isso daí tem que ser ajustado, porque assim, você precisa disso para sobreviver, e às vezes a pessoa tem esse embate mental de que acha que precisa disso. Eu digo para você, não precisa, né? Eu já utilizei no passado, eu achava que eu precisava também, não é uma coisa que eu estou inventando aqui e eu só vi alguém utilizando. Cara, já. Quando eu parei de utilizar, foi por uma medida meio. Aconteceu, não tive a possibilidade de escolher, tá? Mas eu decidi que depois que eu parei, eu tive uma necessidade médica para parar, tudo bem. Não foi uma coisa diretamente relacionada ao esteroide, enfim, isso aí é uma coisa para outro tema. Tive que parar, tá? Nessa parada, né? Eu vi que eu não precisava disso daí, tá? Não precisava disso daí. Passei os sintomas de queda de testosterona, tudo bem. Mas eu vi que retomei o treino, não precisava disso, não dependo disso, não sou atleta de fisiculturismo, não preciso ficar postando meu físico para lugar nenhum. Eu tenho minha qualidade de vida, eu não sou, eu já fui bem maior do que eu sou hoje. Dá para melhorar ainda? Dá, mas vai melhorando aos poucos, cara. Eu não tenho pressa, não tenho nada disso. E assim,
seria algo que talvez não entrasse na minha cabeça antes, tá? Por quê? Porque eu estava acostumado já a utilizar aquilo ali há algum tempo. E eu sabia que aquilo ali estava minando minha saúde, tá? Porque eu estudo esse assunto já há muito tempo. Mas, né, eu não me via capaz de parar, né? Até porque eu achava que eu precisava ter aquele resultado e eu vi que não precisava, bicho. E assim, vale a pena ter essa reflexão, esse insight e, logicamente, buscar um acompanhamento médico de uma pessoa que não vai lhe julgar e que também não vai lhe incentivar a utilizar esteroide, que aí também não vale a pena, né? Mas é isso, meu amigo. E risco cardiovascular. O que mais eu preciso saber, Gabriel? Tem um vídeo aqui completo pra você. Te espero lá e um grande abraço.